Hoje nós vamos falar sobre mais um livro aqui no canal. Dessa vez a conversa é sobre Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, da escritora incrível Taylor Jenkins Reid. Sabe quando você vê alguma coisa que faz muito sucesso? E não só porque as pessoas apenas gostam, apenas se sentem felizes depois de assistir, mas ela ou assistir ou ler, mas realmente porque elas veem muita qualidade naquilo. Uma coisa que as pessoas elogiam demais, que elas têm muitos argumentos, que elas têm muitas provas, que elas falam com gosto. Isso aqui que eu gosto é bom demais. Isso aqui é uma coisa que marca, é uma coisa nova, é diferente, é uma coisa que vai ser marcada na história, uma coisa que vai ser um clássico. Porque isso aqui é outro tipo de livro, isso aqui é outro tipo de filme. E aí você acha que a pessoa tá exagerando? Que na realidade é só alguma coisa legal que ela gostou, mas que não é tudo isso. E aí você pensa consigo mesmo: ah, legal que ela gosta. Ah, vou dar uma chance, vai. Qual o problema, né? Eu sei que não vai ser tudo isso, que eu vou acabar até me decepcionando um pouco, mesmo sem querer. Ah, mas fazer o quê? Então você tenta. Você pega Evelyn Hugo e, achando que vai se frustrar, você começa a ler. E ao terminar o livro, você sente raiva por não ter lido antes. Você se sente muito irritada porque é muito bom. É bom demais. É tão bom que te deixa com raiva. Isso até me lembra uma frase do Robert Graves que fala assim: Shakespeare é realmente muito bom. Apesar de todas as pessoas que dizem que Shakespeare é muito bom. Porque você escuta tanto aquilo, mas tanto, que você realmente não acredita. Você acha que é um exagero. Até você ler. E você amar, você se apaixonar e você entender. E entender e ter seus próprios motivos e ter a sua opinião própria, uma visão crítica e realmente achar aquilo com uma qualidade excepcional. É o caso de Evelyn Hugo. Meu Deus do céu, esse livro é uma das melhores coisas que eu já li na minha vida. E eu falo isso tentando não ser muito exagerada, porque Evelyn Hugo trata sobre a vida, sobre, na realidade, a biografia da atriz de cinema Evelyn Hugo, que é muito conhecida por ser uma atriz de sucesso, não só uma atriz de cinema, ela era uma estrela de cinema, por ter ganho diversos prêmios, por ter feito contribuições incríveis para o cinema e também, é claro, por ter se casado 7 vezes. Desde que a Evelyn Hugo se aposentou, e ela era uma atriz que começou a carreira lá na década de 50, de 60, e que levou o seu tempo até realmente se aposentar, foi perto dos anos 2000, ela vive uma vida particular dela, um pouco reclusa. Ela perdeu o último marido dela, ele já morreu. Ela também perdeu a filha aos 39 anos, ela morreu. E ela vive nessa vida que não dá entrevista, que não aparece a eventos sociais. Ela realmente se aposentou desse meio. Então, ela diz que vai fazer uma doação dos vestidos mais icônicos que ela já usou nos tapetes vermelhos da vida dela, que ela pode colecionar pela quantidade que foram. O dinheiro arrecadado, ela vai realmente doar para uma instituição para ajudar o mundo. E então, ela aceita dar entrevista para Vivan, que é um jornal em que a nossa, em partes, narradora trabalha. A Monique, ela é uma jornalista nova, ela tem pouco tempo de carreira e ela não tem tantos picos de sucesso assim para poder chamar de seus. Ela já trabalhou em vários lugares antes de ir para Vivan. Inclusive, ela fez uma matéria incrível sobre a eutanásia, que foi o que fez com que ela fosse contratada. E ela sente que a carreira dela tá meio estagnada. Não só pelo fato de ela não escrever nada que realmente faça muito sucesso, mas é por ela sentir que ela não tá escrevendo nada de muito importante. Quando ela escreveu sobre a eutanásia, por um exemplo, sobre a visão das pessoas que fazem isso, da visão da família, da visão do público, ela sentiu que estava fazendo uma coisa importante e ela não sente mais isso, ela sente que tá sempre na mesma.
E também ela acabou de passar por um divórcio. Então ela tá naquela fase em que ela tá se sentindo uma merda. E de repente a Evelyn Hugo fala pra Vivan que ela vai dar uma entrevista. Mas só se for a Monique que entrevista ela. É claro que a Vivan não quer isso, porque eles querem poder extrair algo mais, talvez fazer algum artigo, colocar a Evelyn Hugo na capa de uma das revistas. São mais de 10 anos em que ela não aparece em lugar nenhum. Cerca de 17 anos, desde o último grande evento em que ela esteve. Eles estão querendo aproveitar essa oportunidade. Mas a Evelyn Hugo deixa claro. Ou é a Monique que entrevista ela, ou ela não vai dar a entrevista. A Monique entende que aquilo provavelmente é porque ela é nova, então querem poder controlar o que ela vai escrever, ter um controle mais rígido sobre o que ela vai escrever. E ela tá muito segura. Ela não sabe como reagir a essa oportunidade, além de dizer que vai dar o máximo dela e ir pra casa da Vinhogo fazer a entrevista. Quando chega lá, ela vê aquela senhora com seus 70 anos, esperando os 80, mas que ainda é uma estrela de cinema. Ela tem toda a aura, ela tem toda a imponência, ela, mesmo sendo uma idosa, mesmo ela reparando que a pele no braço dela, se passar o dedo, ela não vai voltar pro lugar que tava, ela continua uma mulher glamourosa, uma mulher linda, uma mulher estilosa. E quando ela começa a entrevista, ela descobre que a Evelyn Hugo realmente não queria fazer aquela entrevista. Ela queria que a Monique escrevesse a sua biografia. Biografia em que ela dizia que ia contar o bonito, o feio e o podre na vida dela. Que ela era. Na página 36, a Evelyn Hugo vai dizer para Monique: quando surge uma oportunidade para mudar sua vida, esteja pronta para fazer o que for preciso. O mundo não dá nada de graça para ninguém, só tira de você. Se conseguir aprender alguma coisa comigo, provavelmente vai ser isso. Então, a Monique aceita. Desde as primeiras cenas, com a Evelyn Hugo, a gente já percebe que ela é uma pessoa que tem um passado complicado, turbulento, e que ela não tem vergonha disso. Ela deixa bem claro que o que ela quer ali é poder contar a sua história, poder ser ouvida e transmitir tudo aquilo para as pessoas. Mas ela queria deixar claro que ela fez muitas coisas ruins e que ela não se arrepende. Que ela faria tudo aquilo de novo. Se ela pudesse voltar no tempo, ela tomaria as mesmas decisões. Porque tudo levou ela para aquele lugar que ela tá. E é o que ela ama. Ela teria feito tudo de novo. E ela quer deixar claro. A maior preocupação dela é que a Monique não entenda a história dela e quando escreve aquele livro faz uma visão completamente distorcida pro público. Mas a Monique garante que não vai fazer isso. Inclusive, na primeira vez em que ela pisa na bola e assume uma coisa antes da Evelyn Hugo dizer, aquilo estraga tudo, porque a Evelyn Hugo ela fica muito brava. Mas a Monique consegue provar que ela tá realmente empenhada naquilo em conseguir fazer que a história da Evelyn seja transmitida da forma certa. O livro, ele se divide primeiramente nesse episódio em que a Monique tá conhecendo a Evelyn Hugo. E então, a partir do momento em que ela aceita escrever a biografia, ele se divide com os nomes dos 7 maridos dela. O primeiro sendo o pobre Ernie Dias. O primeiro marido da Evelyn, ele foi o homem que ela se casou com ele simplesmente para poder fugir da casa do pai. Ela tinha 14 anos e ela já era uma mulher linda. Ela não tem vergonha de dizer isso. Ela realmente era glamurosa. Ela realmente era muito linda. A mãe dela tinha morrido. Ela tinha uma família cubana que vivia na região pobre dos Estados Unidos. E ela sentia cada vez mais medo do pai. Ela sentia que ele não era um homem bom, que ele não pensaria 2 vezes antes de enfiar ela com um contrato de casamento para expulsar ela de casa, ou que até mesmo poderia fazer alguma coisa com ela. Quando ela disse que se sentia insegura em relação ao pai, não era só uma questão de afeto, era uma questão de segurança física. Só que mais que isso, a Evelyn queria ser famosa. Ela queria ser uma estrela. E quando ela descobriu que o vizinho dela ia se mudar para Hollywood, ela não pensou 2 vezes. Ela fez o que ela precisava fazer.
com 14 anos, ela fingiu de 16, conseguiu enganar ele. Enganar entre aspas, porque ele sabia. Só que se ela não falasse, ele não pensava naquilo. Ela se casou com ele e saiu da casa do pai e nunca mais olhou pra trás. Ela começou a trabalhar em Hollywood como garçonete numa lanchonete em que muita gente famosa ia. E por esse trabalho ela conseguiu alguns contatos que conseguiram fazer ela participar de comerciais, participar como figurante. E ela ia ganhando um dinheirinho com aquilo. E se fingindo de boa esposa, ela agradava o Ernie e ele falava: Ah, sim, amor, você pode fazer sua aula de teatro, vai lá brincar. E quando ela estava realmente almejando crescer muito. É, quando ela conseguiu um primeiro papel dela num filme como uma protagonista, ela estava estrelando um filme de comédia que fez um enorme sucesso. E com isso, eles perceberam, quando eu digo a empresa dela, são 7, que estava administrando tudo, perceberam que ela estar casada com o Ernie era um problema. Primeiro, porque se ele falasse alguma coisa sobre ela trabalhar, talvez ela precisasse parar. E ela estava se mostrando uma fonte de lucro. Segundo, ela realmente não gostava nem um pouco dele, não sentia nada de bom por ele. E em terceiro, ele. Em terceiro, casada com ele, a imagem da Evelyn não ia ser muito bem explorada. Queriam conseguir colocar ela com algum outro ator também aspirante para tirar umas fotos enquanto eles iam no encontro, para eles aparecerem no jornal. Então a Evelyn termina o relacionamento com ele, ainda se fingindo de boa esposa. Na página 53, a Evelyn diz: Então, se for possível dizer que tudo fica bem quando termina bem, acho que posso afirmar que não me arrependo de nada. E são muitos os trechos desse livro que simplesmente me fazem pensar em 1000 músicas da Taylor Swift que são feitas para Evelyn Hugo. Então vem a nova divisão do livro, O Maldito Tom Adler. Ele era um ator também aspirante, estava crescendo, estava se mostrando de sucesso, que era conhecido até como chamado de príncipe. E ele era muito galã, ele era muito bom de conversa, ele prestava atenção na Evelyn, eles realmente tinham uma química muito legal juntos. E ele também vinha de uma família rica, inclusive a mãe dele, ela era famosa por ser um ícone do cinema mudo. Então ele tinha tudo pra ser um cara incrível na vida dele. E ele se apaixonou pela Evelyn, a Evelyn se apaixonou por ele. Foi assim um romance avassalador. Pela primeira vez a Evelyn sentiu que ela estava com um homem porque ela gostava dele, porque ela se sentia bem, ela sentia prazer com o Dom. A Evelyn continuou estrelando filmes, tava cada vez fazendo mais fama, mas ela tava fazendo filme de comédia. E ela queria mostrar que ela não era uma atriz de gênero, que ela não era uma atriz de tipo, que ela conseguia fazer qualquer coisa. Então, o sonho dela, naquele momento, era estrelar mulherzinhas. O que ela conseguiu. Só que foi toda uma grande preocupação porque uma atriz nova, que também era aspirante, bonita, talentosa, de família rica, entrou, a Sally St. James. E ela pensou que aquilo seria um grande problema para ela. Mas a vida foi provando que na realidade a Célia era uma atriz muito boa de se trabalhar, que elas até viraram amigas. Ela também fez amizade com o Harry, um produtor, que foi quem alavancou ela desde o início. Ele é o melhor amigo dela, o melhor amigo da vida dela, a pessoa preferida dela. Eles têm uma relação incrível, realmente uma amizade muito bonita. Eles se apoiam, eles são sinceros um com o outro, 100% sinceros. E eles são tudo que o outro poderia precisar em alguém. O Dom pede ela em casamento e eles têm uma cerimônia linda com os maiores convidados. Ela tá se casando, ela tá feliz. Então esse livro mostra como ele vai ser daqui pra frente. Ele mostra que sempre que tudo estiver muito bom, que ele estiver fazendo quase um carinho na sua cabeça enquanto você lê, fazendo um cafunézinho, ele vai vir com um soco na boca do seu estômago.
Porque a Evelyn Hugo, ela já viveu tudo aquilo, ela tá contando a vida dela e ela sabe tudo o que aconteceu. Ela sentiu tudo aquilo. Então, ela não tem medo de ser 100% sincera. Na página 74, bem no final da cerimônia de casamento, o final do capítulo, na verdade, ela tá no momento mágico com o Dom. Acontece o seguinte: Dom me puxou para mais perto e cochichou no meu ouvido. Imagine eu e você. Esta cidade vai ser nossa. Com 2 meses de casamento, ele começou a me bater. A relação com o Dom não era fácil, nem um pouco fácil. Quando veio o primeiro tapa, ele se desculpou, ele foi perfeito. Alguns meses depois veio a segunda agressão, então veio a terceira e a quarta. Chegou um momento em que ela evitava ele, em que ela simplesmente se calava porque sabia que ele ia entender como ironia e iria bater nela. Realmente foi muito complicado ler essas partes. Não por ser uma parte ruim de se ler. Isso não. A prosa da Taylor, ela é simplesmente incrível. Ela te embala, ela faz com que você queira continuar lendo até você realmente acabar. Você não quer largar o livro. Você só larga porque você precisa continuar sua vida. É difícil de ler porque é realmente muito doloroso ver a Evelyn sendo parte desse relacionamento completamente abusivo, um relacionamento violento que colocava a vida dela em risco, em que ela não se sentia segura. Novamente, ela não se sentia num lugar bom. Ela tinha o Harry, ela tinha a Célia, mas aquilo não era o bastante. Ela estava num momento horrível da vida dela. Inclusive, eles gravaram um filme juntos. Foi no set do filme em que a primeira agressão aconteceu. E esse é o único filme da carreira dela que ela nunca conseguiu assistir. Depois daquilo, depois daquele filme, ela estrelou outros, ela teve a chance de estrelar Mulherzinhas, e a amizade dela com a Evelyn só crescia, a amizade dela com a Célia só crescia. Ela sentia felicidade pela Célia, uma felicidade genuína, o tipo de felicidade que ela não sentia por outras atrizes que eram bem-sucedidas. E depois de um tempo, essa amizade se provou, na realidade, um romance. A Célia escondia ser lésbica e a Evelyn se descobriu como bissexual. Inclusive, quando ela conta sobre o primeiro beijo dela com a Célia, o amor da vida dela, que a Monique pisa na bola e fala que a Evelyn era lésbica. E ela fica muito brava porque ela tá contando a história dela. E parece que a Monique não tá prestando atenção. Ela falou que ela amava o Dom e que então ela amava a Célia. E falar que ela era lésbica era pagar uma metade dela. Que na realidade, ser dividida na metade já era uma agressão. E ter uma metade sua pagada, então, o que aquilo não podia ser? Mas a Monique deixa claro que vai lidar. E a partir dessa parte eu não vou falar mais nada, porque eu acho que a partir daqui é melhor você sentir o que tá acontecendo. O início do livro, a gente consegue ver como a Evelyn é uma pessoa realmente viva. Ela não é um personagem perfeito, ela não é um personagem horrível, ela é humana. Ela tem as motivações dela, ela tem as vontades dela, ela tem os arrependimentos dela, porque mesmo que ela fale que não tem, ela se arrepende de coisas que ela fez com a Célia. E ela se prova como uma pessoa que, mesmo dizendo que é muito egoísta, na realidade, muito do que ela faz é pensando nos outros, é pensando nos amigos, pensando na família. E ela se mostra realmente como uma pessoa que, quando você tá lendo, você quer parar e você quer pesquisar, porque não é possível que ela não tenha insistido. Você quer ver mulherzinhas com ela, você quer ver ela ganhando o Oscar, você acredita que ela realmente foi uma pessoa que existiu. E tudo isso porque a Taylor Jenkins Reid, ela foi incrível, ela foi genial escrevendo esse livro. Ela disse, o livro, ele pede pra ser devorado, você não quer largar. Até chegar a parte com a Monique. Porque assim, entre uma parte e outra,
chega num momento de diálogo entre as duas, em que tá o término daquele dia e a Monique vai pra casa e ela tá lidando com o término. Então, ela tá bem na deprê e você fica tipo, sério mesmo? Eu quero ler mais sobre a Evelyn ganhando os prêmios, sobre a Evelyn atuando. Não quero ver sobre ela reclamando que o ex-marido levou a mesinha de centro da casa. Só que é exatamente o que o livro precisava. Alguns outros livros, quando eles têm esses trechos em que quebram aquele ritmo, na realidade ele tá pisando no próprio pé, porque ele tá criando um defeito pra si. Só que nesse caso, realmente era muito preciso. Porque, primeiro, a história da Monique, ela vai ser muito útil lá no futuro. Então, não é um desperdício de tempo você olhar pra ela. Segundo, a Monique, ela tá aprendendo muito com a Evelyn. E você vê isso conforme a narrativa vai evoluindo. Também, terceiro, se não fossem esses momentos um pouco mais calmos, o que viria depois não seria tão potente. Vamos pensar que se você está só acelerando o tempo todo o seu carro, chega um momento que você se acostumou. Você está sempre aumentando o ritmo. Mas se você está aumentando, 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 de repente você freia. Então você acelera com tudo de novo, aquilo vem muito mais potente. E pra mim é o que acontece com essa cena da Monique. Falando nisso, do que vai ser usado lá pra frente, esse livro, ele é muito, muito bom em construir o foreshadowing. O que é isso? É quando o livro, ele te dá uma dica do que vai acontecer lá pra frente. Você ainda não sabe. Mas quando você chegar naquele momento, você vai lembrar e falar, meu Deus do céu, então era isso que ela quis dizer naquela parte. Por um exemplo, alguns trechos sobre a família da Monique, sobre um certo arrependimento da Evelyn, ou então sobre algumas doações para algumas causas que a Evelyn apoia, ou até mesmo sobre o porquê dessa história de que a Evelyn só quer que o livro seja publicado quando ela morrer. Quando você chega naquela parte, você para, você pensa e você percebe que a Taylor, ela já te entregou tudo aquilo nos primeiros capítulos do livro. Mas você ainda não sabia que era aquilo que ela estava fazendo. E assim, ler pela segunda vez, que foi o que eu estava fazendo, foi realmente de você notar como aquela trama estava sendo realmente construída, como todas aquelas linhas estavam sendo traçadas para chegar no final desse livro, para chegar no plot twist, na revelação, no término mesmo, no clímax desse livro, realmente foi muito bem construído. Esse livro aqui, ele realmente virou um dos meus favoritos da vida. É, eu não consigo encontrar nada de ruim para dizer sobre ele, e eu procurei. É, eu tenho. Eu gosto de ser uma leitora crítica, uma leitora que vai ler e mesmo amando a experiência de ler aquele livro, mesmo amando aquele livro, vai saber dizer que tem muitas partes em que houveram erros, que não é algo tão bom assim. Mas é realmente com esse livro eu procuro, procuro, procuro e não acho nada de ruim para falar sobre. Ele é meu chapeuzinho. Eu quero ler muito mais a Taylor, eu quero ler esse livro de novo, porque eu sei que foi uma das melhores leituras da minha vida. Tô... eu chorei lendo esse livro tantas vezes, mas tantas vezes. Inclusive, eu tenho o costume de ler no ônibus, então a quantidade de vezes em que eu tava chorando no ônibus e tentando disfarçar, só Deus sabe. Então, eu deixo pra vocês essa recomendação dos meus livros, dos meus favoritos da vida, um livro que eu recomendo para qualquer pessoa. Se você gosta de histórias sobre cinema, sobre carreira, sobre romance, sobre muito drama, muita coisa triste, se você gosta desse estilo que é biográfico, meu Deus do céu, eu te recomendo demais. Juro pra você, eu acho que vai ser muito difícil você se arrepender de tentar ler esse livro. A única coisa ruim dele é a capa. Gente, que coisa feia. Eu até gosto do verde e do rosa. Eu acho que fica uma coisa muito bonita, sabe? É um contraste muito bonito. Mas, pelo amor de Deus, essa foto. Ai, gente, não dá, né? Não, a gente vai parar de fingir que isso aqui é bonito, né?
Falando da edição por si mesma, ela é muito confortável de ler, muito boa, não tem nenhum erro. Tanto de tradução, ou de revisão, ou de realmente de posicionamento do texto ali, tá? Esse daqui é da editora Paralela e realmente é muito bom mesmo, eu recomendo. Só a capa, meu Deus do céu, não podia ter sido uma capa um pouquinho melhor? Aí agora, a única coisa que eu tenho pra falar é que eu tô com muito medo do filme que vai sair na Netflix. Eu queria muito que fosse uma série na HBO, porque seria uma coisa incrível, seria o tipo de coisa que seria indicado ao Emmy. Mas sabendo bem como a Netflix é com os filmes, eu tenho certeza que vai ser o tipo de coisa que vai virar uma grande vergonha. E eu só consigo torcer pra que no futuro aconteça algo parecido do que tá rolando com o Percy Jackson, que foi um filme péssimo, e tá vendo uma série que tá prometendo ser boa, que eu tô torcendo muito pra que seja. Mas agora, deixando essa recomendação pra vocês, se vocês quiserem mais, o perfil literário do canal lá no Instagram e também o blog vão ter algumas coisas sobre, vai ter post, vai ter resenha, escrita. E é isso. Eu espero mesmo que vocês deem uma chance pra esse livro.